Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora, sobre a sua família e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu agradeço a Deus por estar aqui mais um dia junto com vocês. Eu sei que muitos têm se esforçado para não perder nenhuma oração. E eu peço que vocês continuem assim, porque é muito importante que você não quebre essa corrente de oração. Irmãos, todos os dias, às 5 horas da manhã e 6 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com vocês aqui, tá bom? É muito importante começarmos o dia na presença do Senhor e finalizarmos o dia em oração. E aí eu creio que tudo o que acontece ao longo do dia coopera para o nosso bem. Glória a Deus! Irmãos, eu estava pensando uma coisa aqui que eu acredito que você vai se identificar. Sabe quando você, mesmo servindo a Deus, mesmo fazendo tudo que a palavra nos manda, ou pelo menos tentando fazer, mesmo assim parece que vem aquela insatisfação, aquele sentimento de tristeza, sabe, que bate no nosso peito. Eu sei que ele pode ter várias razões, pode ser por vários motivos, mas um motivo que sempre me acompanhou, e eu acredito que com você acontece isso também, é pelo fato de as pessoas à minha volta não terem a mesma fé que eu tenho, não terem a mesma visão sobre a vida, sobre Jesus, sobre a palavra que eu tenho, sabe? E essa cegueira espiritual, isso muitas vezes me deixa muito triste, de ver que as pessoas não enxergam aquilo que para nós hoje é tão óbvio, sabe? Mas nós devemos entender, irmãos, que Deus teve paciência conosco, porque nós, lá no começo, nós também éramos cabeça dura, sabe? A gente não enxergava muita coisa. E quantas vezes as pessoas falaram de Deus para nós e nós não dávamos ouvidos, não é verdade? As pessoas pregavam para nós, evangelizavam. Tem pessoas, irmãos, que ficam anos e anos ouvindo a palavra e elas não tomam a decisão de caminhar com Jesus. E aí o que acontece? A vida delas fica amarrada, é uma vida cheia de problemas, parece que elas não têm a paz verdadeira, é lógico, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele é aquele que dá uma paz que o mundo não pode oferecer. Ele mesmo disse isso. E aí a gente vai vendo que muitas vezes o pecado, ele destrói vidas, destrói famílias inteiras, destrói relacionamentos, finanças, tudo. O diabo, ele vai usando a brecha que a gente dá para ele, o poder que a gente entrega nas mãos dele, e ele começa a destruir vidas. E o mais difícil de tudo isso, sabe o que é? Nós só podemos orar por essas pessoas. Não tem nada que nós possamos fazer. Nós devemos sim falar a verdade, mesmo que doa. Mas, irmãos, na maioria das vezes as pessoas nem querem ouvir a verdade. Elas preferem acreditar na mentira, elas preferem acreditar numa ilusão. É muito simples você saber disso. Nas redes sociais, se você falar aquilo que você pensa realmente, as pessoas vão ficar machucadas, elas vão deixar de te seguir. As pessoas só querem ouvir palavras boas, agradáveis. Mas, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que palavras boas tem o tempo todo, mas antes de acontecer algo bom, é necessária a obediência, é necessária a santidade. A Bíblia fala que quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, Josué, que era o líder daquele povo, ele disse o seguinte: irmãos, vamos nos santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Amém? Eu me lembro que assim que eu me converti, tinha um cartaz lá na igreja com esse versículo. E aquilo mexeu tanto comigo, porque eu pensava, eu quero ver as maravilhas que Deus vai fazer. Eu quero ver a mão de Deus na minha vida. E ao mesmo tempo a palavra também diz no Novo Testamento que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é muito importante, irmãos, nós entendermos que a santidade, ela vem antes da felicidade, sabe? As pessoas querem inverter as coisas. As pessoas fazem totalmente o contrário da Bíblia. Enquanto Jesus disse, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não é assim? E o que o mundo faz? O que as pessoas fazem? Elas buscam primeiro a prosperidade, ter uma família formada, ter uma carreira de sucesso. Elas buscam todas as outras coisas. E por fim, elas buscam o reino de Deus, sabe? E aí depois elas não entendem porque a vida é tão vazia, tão sem sentido, sabe? Mas hoje eu quero trazer aqui um ensinamento. Eu quero te mostrar o que deixava Jesus mais triste. Você vai ficar impressionado de ver que Jesus também se entristecia muito. E apesar de ser a pessoa mais feliz dessa terra, porque a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com o óleo da alegria mais do que todas as outras pessoas.
No entanto, Jesus foi um homem que conheceu a dor, o sofrimento, principalmente porque ele estava intimamente conectado com o Pai, 100% conectado com Deus. E ele sabia que as pessoas eram muito cabeça dura, as pessoas eram muito teimosas. E eu vou ler para você uma passagem aqui que vai mexer muito com você hoje. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração também. Amém? Antes disso, eu só vou te pedir para você clicar em gostei. Isso ajuda muito o YouTube a entender que o conteúdo é para toda a família. Então nunca deixe de clicar em gostei e também se inscreva no meu canal, porque eu quero te ajudar na caminhada todo dia, tá bom? Vamos lá, clica aqui no botãozinho inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer aí do lado, presta atenção. E aí você seleciona a opção todas, para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, porque eu quero que você receba aí no seu celular assim que eu colocar a próxima mensagem, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, esse sentimento de tristeza que Jesus tinha muitas vezes, todo cristão, eu acredito que todo cristão verdadeiro também sente. É aquilo que eu falei para vocês e eu vou ler o que está escrito em João, capítulo 11, o versículo 32 ao 37. Olha só o que está escrito. Assim que Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, ele sentiu profunda indignação e grande angústia. Guarde isso. Onde vocês o colocaram? Perguntou Jesus. E eles responderam: Senhor, venha e veja. Então Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: Vejam como ele o amava. Mas outros disseram: Este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos o versículo menor da Bíblia, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Irmãos, é interessante que Jesus ele não chorou apenas pela morte de Lázaro. Lázaro era o seu amigo, ele realmente amava Lázaro. Mas quando ele viu todas aquelas pessoas chorando, Maria chorando, ali Jesus chorou junto com eles. Porque Jesus, eu creio que ele não chorou somente pela morte de Lázaro, porque ele sabia que em breve, em poucos minutos, ele iria ressuscitá-lo. E aí fica a pergunta então, por que será que Jesus chorou, já que ele sabia que Lázaro seria ressuscitado em poucos minutos? Irmãos, é porque Jesus, ele chorou naquele momento de ver o efeito do pecado na humanidade. Irmãos, o pecado, ele destruiu a humanidade. Se hoje você percebe, todos nós percebemos que o mundo está distorcido, está corrompido, o mundo está cheio de tragédias, notícias ruins, é por causa do pecado. Não é por causa de Deus e também não é só por causa do diabo. O diabo é um aproveitador. Ele aproveita que o ser humano não quer saber da luz, mas quer saber só das trevas. E aí o diabo que habita nas trevas, ele vem, ele engana as pessoas, ele causa muita destruição. Então Jesus, ele estava chorando aqui, por causa do efeito do pecado. E qual foi o efeito que ele trouxe na humanidade? Em primeiro lugar, muito sofrimento. Irmãos, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 3, que assim que Adão e Eva pecaram, até o jardim, ou seja, a natureza, tudo que Deus criou, até a natureza se corrompeu e começou a nascer espinhos e abrolhos. Começou a vir destruição na natureza, na vida dos animais e principalmente a morte. A morte passou a reinar na terra, porque o ser humano não foi feito para morrer, irmãos. E é por isso que a Bíblia diz que o último inimigo que foi vencido e será vencido por nós também é a morte. A morte nunca será nossa amiga. Nós nunca teremos prazer na morte, porque isso não vem de Deus. Deus planejou que nós vivêssemos eternamente. Amém? E é por isso que não vai existir várias e várias vidas. Jesus não precisa vir aqui várias e várias vezes para morrer na cruz por nós. Ele morreu uma única vez, para que a partir da morte dele nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Amém? Então, o pecado trouxe sofrimento à humanidade. E a maior dor de todas é a separação de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. E isso, irmãos, é a maior tragédia que poderia ter acontecido. Enquanto Adão e Eva caminhavam com o Criador, todo dia, na viração do dia, havia paz, alegria plena, era uma felicidade sem fim.
É uma vida que hoje a gente não conhece, porque o próprio Jesus disse: neste mundo nós teremos aflições. O pecado já está aqui nesse mundo, está no nosso corpo, nós fomos corrompidos e é por isso que nós teremos um corpo glorificado, totalmente transformado, quando estivermos reinando com Jesus. Amém? E aí o que acontece? Nós estamos longe de Deus, com isso perdemos a direção, perdemos a paz, perdemos o sentido da existência humana. E é por isso que a gente só é feliz de verdade quando Jesus entra na nossa vida, porque Ele nos conecta com Deus. Sem Ele não tem como chegar ao Pai, amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que aqui eu não falo de religião, porque religião não faz nada por nós. A religião não pode nos salvar, mas o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, Ele pode nos perdoar e nos dar uma nova vida. Glória a Deus! Se você está entendendo essa mensagem, escreva aqui nos comentários: Jesus, eu creio em Ti. Jesus, Tu és o meu Salvador. Isso vai encorajar outras pessoas a confessar que Jesus é o Senhor da vida delas também. Glória a Deus! E aí, irmãos, uma outra coisa pelo qual Jesus chorou também, sabe o que foi? A incredulidade das pessoas. Irmãos, apesar dos milagres, muitos ainda duvidavam do seu poder, duvidavam do que Ele podia fazer. Inclusive chegaram a pensar: Jesus curou tanta gente e agora não pôde evitar que o seu amigo morresse. Irmãos, isso é incredulidade. É aquela pessoa que, mesmo já vendo tanta coisa, não consegue acreditar. E é por causa disso que Jesus, irmãos, Ele chorou novamente logo depois disso. Eu vou ler para você o que está escrito em Lucas capítulo 19, que foi o momento em que Jesus subiu no Monte das Oliveiras e Ele começou a chorar sem parar. E foi um choro tão doído. A gente percebe nas palavras. Eu vou ler para você o que está escrito. Olha o que diz em Lucas capítulo 19, versículo 41 ao 44. Quando Jesus estava próximo de Jerusalém e ele viu a cidade, ele começou a chorar. Como eu gostaria que você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos, mas chegará um tempo em que os seus inimigos construirão rampas para atacar os seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e os seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu que Deus a visitou. Oh, irmãos, aqui Jesus ele teve um choro tão doído. Já não era a primeira vez que ele chorava sobre Jerusalém. Em certo momento ele chegou a dizer: ó Jerusalém, quantas vezes o Pai quis abraçá-los e protegê-los como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas você não quis. E então Jesus está dizendo aqui: olha, vocês não me reconheceram e agora vai vir destruição. Aguenta, porque agora vai vir destruição. E sabe o que aconteceu? 70 anos depois que Jesus havia morrido e ressuscitado, houve uma briga tão forte em Jerusalém. E os povos inimigos vieram e causaram tanta morte, tanta destruição. Eles mataram as crianças. Irmãos, foi terrível. E mais do que isso, eles destruíram o segundo templo que estava ali em Jerusalém. E o próprio Jesus já tinha falado: não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos duvidaram: Jesus, não tem como. Olha que coisa linda, é gigante isso aqui é maravilhoso. Mas Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Sabe por quê, irmãos? Porque agora nós somos o templo. Deus não quer um templo feito por mãos humanas. Deus quer habitar dentro de cada um de nós. E as pessoas não entenderam isso na época. E por causa dessa destruição, ficou apenas o muro, que hoje nós chamamos de Muro das Lamentações. Irmãos, até hoje os judeus, eles estão esperando o Messias, o Cristo que vai vir para resgatar, para proteger eles, para defendê-los. Mas, irmãos, Jesus já veio há 2000 anos atrás e eles não reconheceram. Na verdade, eles estão esperando até hoje que vai chegar o Messias aqui na terra, vai operar milagres, vai ressuscitar e vai defender o seu povo. Só que nós sabemos, irmãos, porque no Novo Testamento diz que na verdade esse falso Messias vai ser o anticristo. Primeiro ele vai prometer uma paz, depois ele vai se assentar no templo que ele vai reconstruir. E na verdade a Bíblia diz que ai daquele que tentar reconstruir o templo. Deus não deu essa permissão, irmãos. E a Bíblia diz: maldito aquele que reconstruir o templo. Mas então o anticristo, ele não se importa com as leis de Deus, ele é contra Cristo, ele é anticristo, ele vai se assentar ali. E naquele momento ele vai sacrificar um porco, que é sagrado para os judeus, e ele vai se auto-intitular Deus aqui na terra. Irmãos, e vai vir uma perseguição ferrenha contra os judeus durante a grande tribulação.
Esse vai ser o propósito da grande tribulação, para tratar com esse povo. E quando os judeus estiverem encurralados, quando não houver mais saída, aí então eles vão clamar, eles vão reconhecer que Jesus já tinha vindo há muito tempo atrás, só que eles o crucificaram. E eles vão falar: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí então, irmãos, Jesus vai vir com poder e glória, não mais como humilhado, zombado, criticado, não. Ele vai vir sobre um cavalo branco, na sua coxa estará escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vai vir com poder e ele vai destruir todo o mal. Mas, irmãos, eu estou falando aqui sobre os judeus, sobre Israel, mas em relação a nós que somos a igreja do Senhor, que somos cristãos, que já nascemos de novo, será que nós também não estamos duvidando do poder de Deus? Muitas vezes a gente vê tantos milagres, tantas coisas Deus fazendo, e a gente ainda fica se perguntando: será que Deus pode fazer na minha vida também? Será que Deus poderia fazer algo comigo? Irmãos, isso é incredulidade. Nós precisamos parar com isso, precisamos confiar de todo o coração que Deus está conosco, amém? Nós precisamos entender que Deus é bom, que Deus é Pai, e Ele vai cuidar de nós em cada detalhe. Ele se importa com os seus sonhos, amém? Eu quero orar por você daqui a pouco em relação a isso, em relação ao seu coração, porque Deus deseja também cumprir os desejos do seu coração. Irmãos, Deus não somente pede algo para nós, Ele simplesmente requer obediência, mas Ele faz isso porque Ele nos ama e Ele tem o melhor para nós, e Ele sabe que o pecado causa destruição. Irmãos, até hoje o povo mais perseguido nessa terra são os judeus, e eles sofrem perseguições de todos os lados. Sabe por quê? Porque eles não reconhecem Jesus como Messias. Inclusive, apenas 1 ou 2% de judeus no mundo inteiro, eles reconhecem que Jesus Cristo já veio e que Ele é o Filho de Deus. Esses são os judeus messiânicos, entendeu? Então, irmãos, precisamos entender essa mensagem que eu trouxe aqui hoje. Jesus, Ele chora. Ele chora quando vê a gente preso no pecado. Ele chora quando Ele vê a tristeza que o pecado causa na nossa vida. Sabe, a decepção com as pessoas más que se levantam contra nós. Ele vê tudo isso, irmãos, mas Ele deseja que nós confiemos nele, porque somente Ele tem a chave da vitória. Só Ele pode ressuscitar os nossos sonhos. Só Ele pode nos ressuscitar no último dia, quando nós partimos dessa terra. Amém? Então coloque a sua confiança em Cristo hoje e você jamais será desamparado e decepcionado. Glória a Deus. Entendeu essa mensagem? Então não deixe de escrever aqui o seu comentário, colocando o seu pedido de oração, porque nós vamos orar agora. Eu quero interceder pela sua causa, mas principalmente o que eu senti no meu coração é que você precisa de cura interior. Você precisa voltar a acreditar. Você precisa crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. Glória a Deus. Eu ungi minhas mãos com óleo e eu quero interceder por você, pela sua família agora. Se você puder, feche os seus olhos e no final da oração, só vou te pedir uma coisa. Clique no botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo. Envie para pelo menos 5 pessoas no WhatsApp. Escreva uma mensagem antes: olha, Deus tocou meu coração para você ouvir esta oração hoje. Eu tenho certeza, elas vão ouvir, ainda que seja por educação, mas Deus vai fazer a obra. Glória a Deus, é Deus quem abre os olhos das pessoas. E lembra do que eu falei no começo? A gente fica triste, né? Porque a gente não pode fazer muita coisa a não ser orar pelas pessoas. Mas Jesus, irmãos, por mais que Ele chorou sabendo que a alegria, ela dura só um momento, porque Ele é a solução. Ele sabe como solucionar a vida das pessoas, basta que elas abram o coração. Então, vamos orar por aqueles que ainda estão com os olhos fechados, cegos espiritualmente, e vamos orar também por nós, porque nós não podemos cair em tentação e deixarmos o Senhor de lado, tá certo? Feche seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença. Ó Deus, eu quero Te agradecer por mais um dia aqui, buscando ao Senhor, junto com os meus irmãos em família, esta família da fé maravilhosa. Pai, obrigado, Senhor, porque esta obra não é minha. O inimigo já se levantou várias e várias vezes para que ela parasse, mas ele é um derrotado. Jesus já venceu na cruz do Calvário e Ele ressuscitou ao 3º dia. E hoje nós podemos contar com esta vitória. Inclusive, Ele mesmo disse que nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Ó meu Deus, eu apresento diante de Ti cada um dos pedidos de orações que as pessoas têm deixado aqui. Deus, atende cada clamor, Senhor. Pedidos pela família, pelo casamento, pedidos pela saúde.
Quantas pessoas aqui, meu Pai, pedindo um esposo, uma esposa, eles só querem uma pessoa para caminharem juntos, porque a Tua palavra mesmo diz, Senhor, que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, se um estiver com frio, o outro aquece. Oh, meu Deus, não é bom que o homem esteja só, o Senhor fez para ele uma auxiliadora. Por isso, meu Pai, eu te peço, mais do que unir pessoas, una propósito, Senhor. Pessoas que têm o mesmo propósito, que andam no mesmo caminho. Jesus, mostra onde está essa pessoa, o que nós devemos fazer, meu Pai. Tem pessoas aqui, ó Deus, que muitas vezes chora porque queria ter um companheiro ao seu lado. Ó Jesus, eu sei que o Senhor sente essa dor, eu sei que o Senhor chora junto conosco. Os nossos problemas são teus também, Senhor. Deus, tem pessoas aqui, meu Pai, que estão hoje se sentindo encurraladas, porque elas não sabem mais o que fazer da vida, estão sendo pressionadas por todos os cantos. Mas Jesus, eu creio que o Senhor abre um caminho que o homem não pode abrir. O Senhor é aquele que abre portas que o homem não pode fechar. Oh Senhor, meu Deus, intervém em nosso favor, meu Pai. Nós estamos aqui colocando a nossa fé em Ti, confiando, Jesus, que o Senhor já veio a este mundo, o Senhor já fez tudo por nós e agora depende de nós darmos a resposta. Ó Senhor, não nos deixe sair da Tua presença, queremos estar contigo todos os dias, não nos deixe desviarmos dos Teus caminhos. Deus, eu oro por esta mãe, Senhor, que vive tão preocupada, meu Pai, porque a família, meu Deus, tem uma cabeça dura, um coração endurecido. Ó Deus, toca nos filhos, meu Pai, filhos adolescentes, filhos que muitas vezes são rebeldes, desobedientes. Deus, nós não sabemos do futuro, mas o Senhor sabe e o Senhor tem o melhor para nós. Mostra para os nossos filhos, ó Pai, que Jesus é o único caminho. Nós não podemos fazer muita coisa, Senhor, a não ser orar e pregar, mas o Senhor pode ir lá onde eles estão agora e pode tocar no coração deles. Deus, eu oro também pelo cônjuge. Quantas mulheres aqui, meu Pai, intercedendo pelo esposo. O marido às vezes é tão teimoso, quebra a cara, toma decisões erradas na vida. Mas Senhor, vai lá onde ele está, abra os olhos do coração deles, Pai. Não deixe eles caírem em tentação, não deixe eles serem enganados pela serpente, pelo diabo. Deus, eu oro também pelas esposas, Pai. Quantas mulheres aqui hoje têm causado brigas na família porque não têm sido sábias. Quantas mulheres aqui, meu Pai, não são submissas ao esposo, querem comandar a casa e menosprezam o marido. Deus, a Tua palavra diz que não pode ser assim, porque senão o marido será desonrado e isso não atrairá bênçãos para o lar. Oh Deus, eu creio que o Senhor está falando aqui, Pai, com muitas mulheres que precisam se corrigir, mas eu creio que também, Senhor, essa mensagem é para todos nós. Precisamos confiar em Ti, meu Pai. Precisamos sentir também a mesma dor que o Senhor sente. Não nos deixe ser insensíveis diante da dor do próximo. Nós queremos nos compadecer dos nossos irmãos. Quando alguém chegar até nós, ó Deus, triste, pedindo oração, que a gente possa ter o mesmo coração que o Senhor tem. Nós precisamos de Ti, meu Pai, em todos os momentos. E desde já nós Te agradecemos porque muitos milagres nós já temos vivido. Obrigado, meu Deus, por responder nossas orações, por fazer coisas extraordinárias que nós nem chegamos a pedir muitas vezes, mas mesmo assim o Senhor fez. O Senhor é bom, o Senhor nos ama e o Senhor tem o melhor para nós, não somente nesta terra, mas na eternidade com Cristo. Obrigado, meu Deus, e é em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te fazer uma pergunta? Você sente que a ansiedade está tirando a sua paz porque a sua cabeça não para de pensar em tanta coisa ao mesmo tempo? Você fica frustrado por tentar fazer coisas simples do dia a dia, mas quase nunca consegue? Eu sei os males que a ansiedade pode causar na sua vida. Medo do futuro, problemas na família, falta de dinheiro, relacionamentos que não dão certo e tantas outras coisas que te deixam desanimado, e isso acaba enfraquecendo a sua fé. E tudo isso está acontecendo com você por um simples motivo. A ansiedade está te bombardeando com tantas vozes que você acaba perdendo a capacidade de ouvir a voz mais importante, a de Deus. Eu já passei por essa situação e eu sei exatamente como é. A gente não consegue viver uma vida de paz, harmonia e prosperidade.
Nós até tentamos ficar mais calmos, mas parece que sempre tem algo que não nos deixa quebrar esse ciclo. Então nós não conseguimos orar direito, perdemos a paciência e as coisas vão se agravando cada vez mais. Mas deixa eu te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Sem Ansiedade. E elas estão conseguindo, pela graça de Deus, crescer espiritualmente, melhorar os seus relacionamentos e agora suas vidas têm sido muito mais felizes. Eu sei como é acordar todos os dias sentindo aquela dor no peito, pensamento acelerado e o pior, sem saber como se livrar disso. Houve um tempo que eu estava passando por tantas lutas e que por mais que eu tivesse fé, eu não conseguia descansar e nem dormir direito. Eu sabia que tinha que orar, eu tinha que confiar em Deus, mas eu simplesmente não estava conseguindo. E aí eu me sentia mais culpado ainda. Até que finalmente eu aprendi uma maneira de viver em paz e crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. E a transformação foi tão grande que hoje eu ajudo milhares de pessoas a ter uma vida abençoada. Por isso eu quero que você faça agora um compromisso com você mesmo e com Deus de que você vai seguir tudo que eu te falar aqui, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber é que essa luta contra a ansiedade é uma parceria entre você e Deus. Ele está pronto para te fortalecer, ele nunca vai te acusar por você estar se sentindo assim. E a segunda coisa é que tem um caminho na Bíblia que não vai só te ajudar a vencer a ansiedade, mas vai te mostrar como encontrar a verdadeira paz. Isso está ao seu alcance, basta você aprender com Deus de um jeito simples e prático. Irmãos, muitas vezes nós achamos que a solução está fora de nós, mas a verdade é que Deus já nos deu todas as ferramentas para vencermos essa batalha. E quando você aprende a ouvir a voz dele acima de todas as outras, você então começa a sentir uma paz que você nunca tinha sentido antes. Eu sei que você já tentou de tudo e até parece que você não vai se livrar desse mal. Mas talvez você ainda não tenha feito do jeito que Deus quer te ensinar de uma forma prática. Por isso eu vou te mostrar no meu livro Sem Ansiedade um passo a passo para você finalmente vencer esse mal, tá bom? Se funcionou para mim, pode ter certeza vai funcionar para você também. Amém? Chega de viver dominado por esse medo constante, achando que você nunca vai realizar os seus sonhos ou viver em paz. Agora é a hora de você tomar essa decisão. Eu estou disponibilizando o meu livro Sem Ansiedade no formato digital para você acessar onde você estiver, no seu celular ou computador. E tudo isso por um valor muito acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho, ok? É só você acessar o site www.semansiedade.com.br que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É muito rápido, seguro e você receberá na mesma hora aí no seu e-mail o meu livro digital para você começar a sua transformação ainda hoje. Amém? Então clique no link que está aqui embaixo do vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.